Olá, pessoal! Hoje o assunto da nossa aula será sobre as diferenças entre células animais e vegetais. Veja que tem uma imagem ao lado, uma onça pintada sobre a árvore. Quando eu analiso essa linda imagem, eu tenho alguns questionamentos. O primeiro é: por que as folhas são verdes? E o segundo, como a planta consegue atingir grandes altitudes e suportar o peso do animal? A resposta para essas perguntas estão nas diferentes estruturas observadas nas células vegetais. Vamos ver quais são essas diferenças? Veja, aqui eu tenho a célula animal e aqui a célula vegetal. Tanto a animal quanto a vegetal são eucariontes, ou seja, possuem núcleo verdadeiro. Aqui está o núcleo da célula animal e aqui o núcleo da célula vegetal. A célula animal é composta pela membrana plasmática, pelo núcleo e pelo citoplasma. Veja que no citoplasma há diversas organelas especializadas em diversas funções. Vamos ver quais são cada uma delas? O complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense, é responsável pela síntese de carboidratos. O ribossomo é responsável pela síntese de proteínas. Os lisossomos fazem a digestão intracelular. As mitocôndrias, elas fornecem energia para a célula. Elas pegam a glicose e transformam em ATP. O núcleo armazena o DNA. O nucleolo sintetiza os ribossomos. E os centríolos, eles participam da divisão celular e também da formação dos microtúbulos. Veja, aqui estão os microtúbulos que fazem parte do citoesqueleto. O que faz o citoesqueleto? Eles dão forma à célula. Aqui há o retículo endoplasmático liso, que sintetiza lipídios, e o retículo endoplasmático rugoso, que faz também a síntese de proteínas. Aqui eu tenho a célula vegetal. Quando eu olho a célula vegetal, eu já vejo diferenças nítidas em relação à célula animal. A primeira diferença é a presença dessa estrutura enorme no citoplasma, chamada de vacúolo. O vacúolo, então, é uma organela da célula vegetal. A membrana do vacúolo é chamada de tonoplasto. Qual é a função do vacúolo? Armazenar água. Só que, além de água, no vacúolo nós também encontramos íons, sais minerais, metabólitos, proteínas, aminoácidos, pigmentos solúveis em água, além de várias outras substâncias importantes para a célula. Então, nós temos a presença de um vacúolo que ocupa praticamente 95% do citoplasma da célula vegetal. Já é uma grande diferença em relação à célula animal, em que nós não vemos isso. Outra diferença é a presença de uma estrutura acima da membrana plasmática chamada de parede celular. Essa estrutura, além de conferir forma à célula, ela protege a célula contra herbívoros, tá? E ela é formada por celulose, que é uma estrutura que deixa a parede celular rígida. Agora imagine, entra água dentro da célula que aumenta a pressão de turgor e encontra aqui uma parede rígida em que a célula não consegue se expandir, fazendo com que aumente, essa pressão de turgor, o que permite com que a célula fique túrgida, ou seja, que ela fique cheia, aumentando a rigidez dos tecidos. Então, isso permite que a planta cresça e sustente o seu próprio peso e alcance grandes altitudes, tá? Além disso, a outra pergunta foi o quê? Por que a folha da planta é verde? Porque a célula vegetal possui organelas, essas estruturas verdes aqui, chamadas de cloroplasto. O que acontece no cloroplasto? Acontece a fotossíntese, Quando a célula absorve energia luminosa e transforma essa energia luminosa em energia química, ou seja, em matéria orgânica. Então, dentro do cloroplasto há pigmentos denominados clorofilas, que são pigmentos que absorvem a energia luminosa do sol, que é a luz branca, e emite a luz verde. Por isso que nós enxergamos as folhas verdes, por causa desse pigmento chamado clorofila, tá? Então, os cloroplastos vão realizar a fotossíntese, tá? Absorvem a energia luminosa,
né? Junto com lá, o CO2, capta CO2, com a presença de água, produz o oxigênio que é liberado na atmosfera e também produz a matéria orgânica, a glicose, que ela pode ser armazenada aqui na forma de amido, para que a célula use futuramente, ou então essa glicose vai para os cloroplastos e a mitocôndria converte essa glicose em ATP, que é a fonte de energia para a célula, tá? Esse amido, ele também pode ser aproveitado por um herbívoro. O herbívoro vai lá e come a folha que fez lá a fotossíntese e o herbívoro agora está com essa energia para ele e vai passar assim sucessivamente nas cadeias alimentares. Então, qual a diferença entre a célula animal e vegetal? Na célula vegetal, temos a presença de um vacúolo central enorme, que ocupa quase 95% do citoplasma. Temos cloroplastos, que fazem a fotossíntese e produzem a matéria orgânica. E temos a parede celular celulósica acima da membrana plasmática. Esse esquema mostrado aqui, ele é muito real, porque veja, ao microscópio eletrônico de transmissão, nós vemos uma célula vegetal e o que nós observamos nela? Observamos um grande vacúolo central, que empurra o citoplasma para a periferia juntamente com as organelas. E olha as organelas que vemos aqui cloroplastos, característicos de células vegetais. Então, aqui é uma célula vegetal e por fora temos a parede celular rígida. Então, nós temos cloroplastos, parede celular e vacúolo. Essas são as diferenças entre célula animal e vegetal. A célula vegetal, além de várias outras organelas, possui cloroplasto, parede celular e vacúolo. Se você gostou, deixe seu like